Muito bem. Vamos então passar para a nossa aula. Nós temos a aula separada dos adolescentes, acredito que eles já se foram. E nós vamos continuar aqui na nossa aula. Hoje nós vamos estudar a lição 11. O título aqui é Pragmatismo. Leitura bíblica de 2 Crônicas, capítulo 28, 22 e 23. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína. E a de todo o Israel. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o Senhor nos abençoe nesse momento de estudo da Tua Palavra, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelas nossas vidas, por essa reunião. Agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que estão participando e que o Senhor Deus esteja nos ensinando mais uma vez através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, mais um ismo aí para a gente colocar na coleção, né? Pragmatismo. A introdução aqui da revista começa um pouquinho a explicar o que seria esse pragmatismo, essa pessoa pragmática, dizendo que você já deve ter conhecido gente de atitude, que não gasta muito tempo na teoria, que pula para a conclusão e quer saber da aplicação prática. Então, o pragmatismo, ou o pragmatista, o pragmático, é alguém que se preocupa mais com o resultado do que com o processo em si. Uma das perguntas que ele faz, né, é como algo errado daria certo? Ou seja, se deu certo é porque foi certo. Mas não é bem assim, né? Se você precisa de dinheiro, resolve assaltar um banco e você é bem sucedido, você tem o dinheiro. Mas não está certo, né? A gente sabe que não está certo. O problema não é arrumar o dinheiro, o problema são os meios também. Então, uma coisa está ligada à outra. É o que a gente vai entender aqui na lição, é que o pragmatismo não é de todo errado. A gente precisa de resultados, mas, ao mesmo tempo, o pragmatismo se torna errado quando os resultados são mais importantes do que todo o processo. E aí você não se importa. Aquela outra frase bem conhecida, né? Os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Nós devemos entender que a palavra de Deus é mais importante. Então, está todo mundo achando bom, né? O tal do apelo popular. Então vamos fazer. Não, o negócio não é todo mundo. A voz do povo não é a voz de Deus. Todo mundo está falando o errado. Todo mundo está indo para o caminho errado. Você não tem que seguir porque todo mundo está seguindo. Você tem que seguir a verdade. E é isso então que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Ponto 1. O que é pragmatismo? Pragmatismo vem do grego pragma, que significa negócio, ato, evento. Então, da ideia desse negócio, dessa questão de objetivo, né? De algo que resolve-se rapidamente. Um pouco da história. O uso técnico parece ter sido pela primeira vez introduzido na filosofia no final do século XIX, em 1878. Então, lá diz que teve uma reunião, um grupo de filósofos se reuniram num clube chamado Metaphysical Club, ou Clube Metafísico, e estes filósofos lançaram ideias que foram as chamadas ideias principais do pragmatismo. Aí na revista tem um nome de alguns desses.
e traz aqui uma definição, vamos ler. O pragmatismo é uma corrente filosófica que entende que as ideias ou um conceito, seja ele uma frase, texto, palavra ou discurso, são instrumentos da ação. Caso contrário, perdem seu sentido, ou seja, as ideias só são úteis quando produzem efeitos práticos. Em resumo, aqui diz em linguagem popular, se funciona, é verdadeiro. Então não adianta uma ideia que não funciona. Isso é o pragmatismo que diz, certo? A gente às vezes não vai encontrar certos resultados, e isso a gente tem que entender também. A maneira, portanto, de se medir o quanto um conceito estava correto eram os resultados práticos. Vamos para o nosso texto. A lição diz aqui que Acás, séculos e séculos, muito tempo antes, ele foi um exemplo de um pragmatista, ou ele praticou o pragmatismo. Por que será que a lição diz isso? Se você tiver a sua Bíblia aí, você puder abri-la, 2 Crônicas 28, a partir do verso 1, diz que Acás foi um rei maldade no seu coração, na sua vida, nos seus atos, idolatria, uma série de coisas. Aqui diz que tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Então, 2 Crônicas 28, a partir do verso 1, fala que ele andou conforme os reis de Israel, conforme os maus, seguiu os maus. E algumas das atrocidades aqui, fala de imagens, mas olha o versículo 3, também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Ou seja, praticou um sacrifício, queimando os próprios filhos. Aqui diz que isso não era comum, nem nunca foi mandamento de Israel, Tinha sacrifício lá dos animais lá, mas filhos não. A gente às vezes olha para isso e não consegue entender. Mas qual que era a ideia? Um rei, ele começa a reinar, e está dando errado. E ele vai fazer o quê? Ele vai apelar tudo que ele, na cabecinha dele, ele entende. Olha o conceito de pragmatismo que já começa a entrar aqui. O que resolve? Resolve adorar o Deus lá do Balaim, lá, Balababá? Vamos fazer isso. O que pode ser mais poderoso do que um sacrifício aos deuses, eu oferecer os meus próprios filhos? Aí os deuses, porque a ideia deles é o seguinte, os deuses que comandam, não era Deus, eram os deuses lá. Qual que era o Deus mais forte? É o Deus tal? Eu vou apelar para ele. O que eu tenho que oferecer para esse Deus tal ser bondoso para comigo? Eu vou matar meu filho e ele vai me fazer bondade. Então vou fazer isso. Só que nós encontramos aqui nesse texto, não vamos ler até o final, que é só esse capítulozinho pequeno aqui, capítulo 28, mas quanto mais ele fazia coisas, tentando achar um jeito de resolver os seus problemas, mais problemas ele tinha. A ponto que nós chegamos aqui no versículo 22, que nós lemos, que ele, primeiro diz aqui, no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões. Esse aqui é o exemplo que nós falamos. Vai piorando, ao invés de curvar-se a Deus, voltar-se a Deus, não, ele tenta um meio mais difícil. O exemplo que eu dei no início, falta dinheiro, vou trabalhar? Não, vou roubar. Então, quanto mais piora, mais pior se torna o ser humano. Para quê? Para que ele quer resolver o problema dele. Trabalhar não consigo, então eu vou roubar. E aqui no texto, Deus não está me respondendo, vou apelar para o outro Deus que responde. Olha aqui o versículo 23. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram,
e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam. Refere aqui ele, então, a oferecer sacrifício aos deuses de Damasco. Esses deuses de Damasco fizeram bem à casa em algum momento? Não, aqui diz que o feriram. Então isso foi anterior. Deuses que já prejudicaram, já o feriram. Olha aqui a incoerência, né? Mal ele sabe também que Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que permitiu que o Deus, ou os assírios, ou os de Damasco, sejam quem for, que esses o perseguissem. Tudo era Deus. Ao invés dele apelar a Deus, para que Deus o livrasse daquele outro, ele falou assim: esses deuses foram bons, ajudaram os reis da Síria. Eu lhes ofereci sacrifícios para que me ajudem. Olha, os reis da Síria ofereceram sacrifício a esses deuses e esses deuses o ajudaram. Agora, eu também vou oferecer sacrifício a esses deuses para que eles me ajudem. E o que resolveu? Nada, né? Aqui diz: porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Então a lição aqui, ela vai desenvolver esse tema aqui nesse tópico, né, no tópico 2, Acás, o pragmático, dizendo exatamente isso, que ele pode ser considerado um exemplo de pragmatismo, porque ele foi alguém que não importava se era certo ou se era errado. O que funciona? Vou tentar. O que dá certo? Eu vou tentar. As palavras deles, né? Os deuses dos reis da Síria os ajudam. Essas palavras aqui diz na revista, descreviam mais que ressentimento contra Deus, que teoricamente não houver ajudado, né? O meu Deus não me ajuda, né? Mas lá o outro, o Deus do outro lá, está ajudando ele. Olha que coisa. Mas também é o retrato de alguém disposto por paz e segurança, inclusive através da idolatria. Eu quero paz, eu quero segurança. Eu apelo para Deus, não me ajudou? Eu vou parar de adorar esse Deus. Eu vou adorar outro Deus. Eu vou servir outro Deus. Então, não funciona. A gente percebe na história pessoas assim. Eu não vou citar nome, mas esses tempos agora apareceu uma atriz que na sua doença, ela, teoricamente, vamos dizer assim, eu não sei quem, a gente não está aqui para analisar o coração dos outros, que se converteu e foi para a igreja. E também não vou citar o nome da igreja, mas os irmãos já devem saber quem que é a atriz e quem que é a igreja. Se não souber, quiser perguntar, depois eu falo. Aí a igreja começou a explorá-la. Ou seja, você tem que dar o seu tudo, você tem que dar o seu dinheiro. E ela foi dando dinheiro. E ela tão emocionada com a cura que ela teve, ela entrou nesse parafuso aí de viver pela fé. Então, conta-se que ela ficou 6 anos na igreja. Hoje ela saiu e voltou a ser quase o que ela era antes. Ou seja, ela era uma pessoa que se envolvia com todo tipo de prostituição e etc, etc. Não sei o que ela se envolve hoje, mas pelo que ela está falando, que ela está fazendo, está quase igual, né? E a justificativa dela é essa: a igreja me oprimiu, a igreja mandava eu oferecer meu tudo, que eu ia receber. Aí você começa a perceber. E se ela tivesse oferecido tudo dela, ela fala que deu um carro, deu mais de 2 milhões para a igreja, está processando a igreja. Mas se ela tivesse dado o carro lá, vamos supor, de 100 mil reais, de 200 mil reais, e tivesse ganhado um carro de 400 mil reais, será que ela estava reclamando? Por que agora ela sai da igreja? Porque ela ela disse que perdeu todos os seus bens para a igreja e tal. Bom, vocês percebem que muitas vezes uma religião ela se torna um pragmatismo. Deus me deu a cura, agora eu tenho que servir a Deus. E eu vou dar a esse Deus tudo que ele tiver, tudo que eu tiver, tudo que eu puder, até meus filhos eu dou para esse Deus, para que ele me dê o que eu preciso, o que eu quero.
Então, Acais, ele deixou de servir a Deus para servir ao outro Deus, ou deuses, ao ídolo, acreditando que esse iria ajudá-lo. Isso é uma atitude pragmática. Aqui também tem um relato, olha, dizendo que ele envia a planta e o modelo do altar que viu em Damasco para o sacerdote em Judá, para que construísse igual. E ordenou que tão logo o altar estivesse concluído, os sacrifícios aos deuses sírios fossem feitos nele, o quanto antes. Então repare, é toda uma técnica, né? Eu vou copiar o modelo do outro lá, vou fazer igual aqui. Tem um outro momento que ele fala que oferecia sacrifício nos altos, da ideia de árvore frondosa, dos lugares, né? Não vou oferecer um sacrifício numa encruzilhada lá num lugar escondido, feio, não. No melhor lugar, todo mundo vê, para mostrar que o sacrifício que eu estou oferecendo é importante. Só estava oferecendo para o Deus errado, da forma errada. Então, a gente percebe essa atitude pragmática que não deu certo. Não deu certo. E aí a gente percebe que foi a ruína para ele. Esse é o cuidado que nós temos que tomarmos. Ser pragmático é algo que é complicado. Você tem que ser prático. Tem um momento aqui na lição, que nós vamos ler, que fala, você tem que ser prático e não pragmático. Tá? Ponto 2, uma avaliação. Seu pragmatismo foi a razão da sua ruína. Aqui no ponto 2 está praticamente já o que nós falamos. Não conclua precipitadamente que o pragmatismo é uma escola de pensamento, como uma escola de pensamento, na verdade, abriu portas para a busca de melhores resultados. Então, ele está dizendo o seguinte, não confunda, não fala que pragmatismo é totalmente ruim, né? Aí é aquela ideia que eu falei, o que prático é bom. Abriu portas, né? É bom, positivo, para a busca de melhores resultados e avanços reais. A vida funciona de forma pragmática. Então, ele está repetindo aqui o que nós falamos. Não estamos de forma alguma dizendo, não, que é prático é ruim, pragmatismo de todo é ruim. A ideia é interessante, a ideia é importante. Eu tenho que fazer algo que tenha prática. Aqui dá o exemplo de Salmo 1, no verso 3, que diz que o homem justo prosperará, ou seja, é algo que você colhe, é prático. Então você faz alguma coisa, você vai colher de forma prática. O grande problema do pragmatismo não está nos resultados necessariamente, mas em estabelecê-los como critério de verdade, ou da verdade. Se funcionou, é bom. É essa a grande mentira do pragmatismo. Acais se deu mal, mas vamos supor que se Acais conseguisse ser um rei lá poderoso, que ganhasse muitas coisas. Estava certo? Não, estava errado do mesmo jeito. Então nós percebemos que o grande problema é esse, né? A busca por resultados. Por causa do pecado, a busca por melhores resultados pode passar por cima do que é certo. Quando o critério mais amplamente aceito é o da conveniência, tal como foi com Acais, deseja se manter a paz pessoal e a prosperidade do momento a qualquer preço. Acho que ficou bem claro, né? Até aqui já ficou clara a lição, não adianta a gente ficar repetindo muitas coisas. Pragmatismo é um tipo de pensamento que se importa mais com os resultados. E aí a gente vê, parte boa disso, nós não podemos ficar vivendo sem resultados. A vida tem que ter resultados. Se você está fazendo só dá errado, talvez seja a necessidade de você mudar a forma que você está fazendo. Mas o cuidado que nós temos que ter com essa mudança, porque nem tudo que dá resultado é certo. Então, eu vou seguir aquilo ali que dá certo. Eu dei o exemplo de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, né? É igual você vê aí, hoje em dia se fala tanto de investimento, né, das pessoas, e tem as pirâmides lá, e você cai, né? Não, invista tantos R$1.000, vai triplicar o seu dinheiro. Gente, não existe essa mágica. Então, cuidado, porque ou você vai ganhar dinheiro nas costas de alguém que está perdendo, ou você vai
achar que ganha dinheiro, de repente você vai só jogar dinheiro fora, né? Então é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. A ausência de princípios no pragmatismo é o perigo. Então, aqui também diz, como perigo, é utilizar para formular juízos de certo e errado. Aquele está certo. E aí a gente vai entrar no ponto 3 da igreja, né? Aquela igreja está certa, porque está fazendo assim, aquela outra está errada. Quando se torna uma filosofia norteadora de vida, acabará inevitavelmente colidindo com as Escrituras. Vamos falar sobre a igreja, então? Acredito que todo mundo já, ouvindo esses primeiros tópicos, já viu aonde a lição quer chegar. Na questão da igreja, porque nós estamos falando sobre igreja, vida cristã. Nós estamos falando sobre vida com Deus, e principalmente em relação à igreja. Poderíamos falar em relação à vida pessoal também, né? Tem muitas pessoas que, até dei o exemplo dessa pessoa aí, que usou essa atitude pragmatista em relação à religião, mas quantos fazem isso? Buscam tudo que dá certo. Vão lá atrás de um João de Deus da vida, né? Porque, eu estou com doença, eu vou lá fazer uma operação espiritual, vou ser curado. Não importa se é certo, se é errado, se fura, se não fura, eu quero ser curado. Então, na hora que eu estou doente, qualquer coisa, eu ia falar qualquer cloroquina aqui, mas vai dar problema esse negócio, né? Qualquer coisa que me ofereça, eu seguro, porque eu quero resultado, tá? A eficácia. Mas falando da igreja, então, vamos falar da igreja. Recentemente, o pragmatismo foi visto entre nós como um movimento de crescimento de igreja. Uma das principais premissas básicas do movimento de crescimento de igreja é que os esforços em evangelização podem ser medidos, seja a eficácia dos métodos, sejam as respostas das pessoas. Então, a gente percebeu, aqui ele está falando, acredito que um movimento que lá dos anos 90, 2000, muito forte, em relação à igreja que buscava métodos. Eu conheço várias igrejas que tinha o pastor tinha a visão, aí ele seguia a visão. Aí a visão do pastor era um método que ele viu que funcionou numa outra igreja. E aí ele trazia aquilo. E é quase que a gente vê o Acais aqui, né? Copia o altar lá, igualzinho, na mesma metragem, traz para cá e o mais rápido possível vamos pôr em prática isso. Porque é isso que está dando certo lá e vai dar certo aqui. Então, igreja não é assim. A igreja depende da nossa fidelidade, da nossa pregação, depende da palavra, não depende do método. Então, a gente percebe que não é simplesmente copiar um método do outro e achar que vai conseguir os resultados. E pode até conseguir resultados. Aqui diz, igreja cheia de gente é bom, não importa como. Opa, não é bem assim, né? A proposta, portanto, era que se fizesse aquilo que fosse necessário para que o resultado fosse alcançado. Uma das coisas que eu lembro dessa época muito foi uma igreja vamos pensar na nossa igreja aqui, imagina no lugar dos bancos aqui, fizesse uma grande roda de 2 bancos e no meio essa igreja construiu um ringue de luta, sabe aqueles octógonos? Aí fez o octógono e ali todo sábado tinha a luta lá, e aí o culto, a luta, tudo junto, né? Porque na época, até hoje, né, tem esses UFC, essas coisas têm grande popularidade. Na época as pessoas eram atraídas. A igreja estava cheia para ouvir a palavra ou para ver a luta? É a grande pergunta. Então, a gente tem vários exemplos disso. Vamos fazer isso que vai encher a igreja, é o método tal que vai encher a igreja. E até onde eu posso ir? Esse é o conceito.
Então eu não posso simplesmente fazer qualquer coisa porque dá certo. Eu preciso fazer aquilo que é importante, que é pregar a palavra e acreditar. Um dos momentos que eu vi, eu estava vendo um curso desses, era um curso a respeito de células, e o pastor chegou a ponto de dizer o seguinte, que essa história antiga de pregar o evangelho, as pessoas se converter lá no banco, e as pessoas entender a mensagem, mudar o coração, mas isso não existe mais não. Só funciona se tiver a célula. Lá na célula ele vai ouvir, ele vai ter a oportunidade de aprender e vai ser discipulado, aí ele pode se tornar um cristão. Aí eu fiquei pensando, então tá, peraí, não estou entendendo. Quem que opera agora é a célula ou é o Espírito Santo? Então eu não estou dizendo que a célula não pode fazer a reunião lá no grupo, na casa, mas você limitar um método que foi criado, entre aspas, não foi nem criado por homem, porque sempre existiu reunião nas casas, desde Atos, mas você limitar ao crescimento da igreja um método e dizer que a pregação não atinge mais o coração, como que não? Essa pregação pode estar atingindo o coração de uma pessoa hoje, que não tenha Jesus por uma câmera, a pessoa nem presencialmente pode estar. Se Deus assim quiser, funciona. Então não é que funciona só o que tem já experiência, as pessoas fizeram e deu certo. Não, mas é o que Deus quiser. Vamos ver aqui um pouquinho o que diz aqui na lição. Conquanto seja certo que todos os cristãos devam estar ativamente envolvidos na pregação do Evangelho e expansão do reino, não está claro, por outro lado, que o crescimento da igreja como expansão dos dois deva ser buscada a qualquer custo. Então, a prioridade não é encher a igreja, principalmente a qualquer custo. Para o cristão, o que é certo é determinado por Deus em sua palavra. Agora ele vai dar 2 pontos aqui, para que a gente não use como desculpa a igreja vazia, ou não evangelizar as pessoas, dando essa desculpa. Não, mas essas pessoas estão usando métodos aí para encher a igreja, e nós não fazemos isso, por isso que a nossa igreja está vazia. Olha o que ele diz. Entretanto, não é o equivalente a dizer que uma igreja não crescerá. Então, se a igreja não cresce, algo está errado. A igreja, de alguma forma, ela tem que crescer, é um organismo vivo. Outro ponto aqui diz, também não poderá, de modo algum, ser usado para justificar o decréscimo de crentes participando dos cultos. Ou seja, a igreja está vazia, porque a gente não usa aquele método do outro lá, e cheio de desculpa. Não tem que dar desculpa, irmãos. Está ali quem está ali. As pessoas estão ali, e se a cidade é pequena, se tem muita igreja, isso ou aquilo, não somos nós que temos que ficar pensando e meditando essas coisas. Nós temos que fazer o quê? Aí vem a parte que nós temos que fazer. Nós temos que ser fiéis. Primeira coisa. A igreja tem que ser fiel, seus pastores, seus líderes, o trabalho, a palavra, faz o que é fiel. O crescimento da igreja será aquilo que Deus quiser que seja, na medida em que nós somos fiéis. Que tenhamos em mente as palavras encorajadoras do Senhor em Mateus 25, 23. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, qual é a nossa parte? É trabalhar, é fazer o melhor. Sobre métodos. Aquela igreja lá canta essa música. A gente não tem música própria, aqui pelo menos nós não temos, que eu saiba pelo menos, pessoas que estão fazendo várias músicas e para a gente cantar. Então a gente canta os hinos, a gente canta músicas que os outros cantam. O que a gente está falando aqui é não copiar um método idêntico, fazer igualzinho, Por exemplo, nós estamos fazendo uma transmissão, várias pessoas começaram a fazer uma transmissão, nós também estamos fazendo uma transmissão. Isso não é copiar o método, mas é uma forma de você chegar às pessoas. Acredito que ficou bem claro. Nossa parte é ser fiel, continuar pregando, anunciando, tentar nas maiores formas possíveis de alcançar as pessoas, de ir em encontro das pessoas. Por exemplo, as pessoas estão onde mais hoje? Na internet?
E qual rede social? No Instagram, talvez? Então você tem que ter uma página, você tem que ter anúncios, você tem que ter informação lá no Instagram, você tem que ter stories, você tem que ter uma série de coisas para que você também tenha esse contato com as pessoas. As pessoas estão assistindo alguns vídeos na internet, você tem que ter vídeos na internet. Então você não pode ser aquela igreja fechada, né? Ah, não, agora eu não vou fazer mais nada, porque isso aí é copiar, é pragmatismo. Não é assim. Tem que fazer, mas tem que ser fiel, tem que orar. E se também não faz, né, existem igrejas que não têm condição de fazer certas coisas, vão sobreviver, porque Deus é quem sustenta essa igreja. Conclusão. O próprio Deus é o critério da verdade e o que é certo e do que é certo. Então, o que é certo e o que é errado? Deus que diz. Temos acesso à verdade por meio de sua palavra. Tudo o que devemos buscar é ser fiéis, sermos fiéis a ela. Não se engane, portanto, as verdades da palavra de Deus têm consequências práticas. Elas transformam vidas. É acreditar, né, irmãos? Ter essa fé. Às vezes a gente fica preocupado, a pandemia, fecha a igreja, as pessoas vão dar o dízimo, a igreja vai ter dificuldade, as pessoas não vão voltar mais à igreja, mas a igreja não depende de nós, não depende de estar aberta, de estar fechada, depende de Deus, e Deus coloca a fidelidade no coração dos irmãos, e a nossa esperança é que essa fidelidade cresça, não seja como Acais, né, que no tempo da dificuldade, ele praticou maiores transgressões. Eu achei interessante essa frase, né? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões. A gente está passando tempo de angústia e acha, não, agora todo mundo virou santo. Não, tem gente desse jeito aqui, como Acais. É tempo da angústia, agora que estão praticando as piores transgressões. Agora que eu não quero saber mais de igreja, desculpa para sair mesmo da igreja, desculpa para abandonar Deus. Mas o fiel, ele não vai abandonar, ele não vai deixar. Então, o que importa é a verdade, é Deus. E a palavra de Deus tem consequências práticas, elas transformam vida. Isso é maravilhoso, né? A palavra de Deus transforma a vida. O que a gente ouve da verdade transforma a vida. Não é o pragmatismo que as valida, mas sim a verdade. Se o mundo as rejeitar, elas continuarão a ser verdadeiras. A palavra não deixa de ser palavra, não deixa de ser verdade se ele é rejeitado, né? Vamos supor, irmãos, que um dia aconteça um grande esfriamento, se é que nós não vivemos isso hoje, mas que as pessoas só atendem e só vão para a igreja que tiver o modelo pragmático lá, o ringue lá no meio, ou a banda tocando. As pessoas estão lá por causa da sua idolatria, por causa do formato do culto, ou do título do pastor. Vamos supor que isso aconteça. As igrejas fiéis podem ficar menores, mas elas vão permanecer vivas e fiéis. Não é porque o mundo rejeita, é que não é verdade. Nós começamos falando sobre isso. Não é que a voz do povo é a voz de Deus. A voz da verdade sempre será a verdade. E a gente não precisa imitar o outro para conquistar seguidores. Né? Acho que foi essa semana eu vi alguém falando assim, gente, me dê ideias. Eu preciso das ideias mais malucas para que meus vídeos tenham views ou para que meu Instagram tenha mais seguidores. Eu faço qualquer coisa. Ou seja, o que ele quer? Seguidores no Instagram? Curtidas no... Então eu faço qualquer coisa. A gente sempre comenta, né, os vídeos da igreja, porque tem muita exposição, muitos vídeos, muitas igrejas. Tem lá 50 views, 100 views. Pouco, né? Tem o gato miau lá, que miou 2 vezes, tem 2 milhões de views, um gato miando. Dizem que tem gente que faz live naquele Twitch, que é coisa de jogos. A live é deixar a câmera ligada, a pessoa dormindo. E você vai lá, vê a pessoa dormindo, tipo um Big Brother, e olha quantas pessoas estão ao vivo assistindo. 500, 600, 800 pessoas, dependendo de quem for. Nós estamos no mundo assim. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar copiar o modelo para ter seguidor? Não, isso é pragmatismo,
Isso não existe para Deus. Conclusão aqui, aplicação. 1. Acima de tudo, seja fiel. Devemos lembrar que nós devemos ser fiéis. Não tentar manipular resultado, buscar resultados. Ser fiéis. 2. Muitas serão as vozes ao nosso redor desafinando das notas encontradas na Bíblia. Devemos manter atentos à partitura da palavra. É ser fiel também, né? Seguir, ser instrumentado pela Bíblia. Ao ponto 3 que eu disse, seja prático e não pragmático. Seja prático. Tem que fugir, né, do tradicionalismo. A igreja tem que ser aquela coisa chata, tem que ser aquela coisa monótona, como se fosse uma coisa morta, uma coisa sem graça. Não, a igreja é viva, a pregação tem que ser verdadeira, nós estamos anunciando a verdade. Prático, faça coisas que tenham um resultado, não faz coisas só para fazer. Prático. E não pragmático. Rejeite esse pragmatismo aí. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Evangelho é maior do que qualquer prática, de qualquer método, de qualquer invenção humana, porque ele atinge os nossos corações, ele muda a nossa vida. Pai amado, que o Senhor Deus nos ajude para que possamos, dia a dia, ó Deus, podemos aprender da Tua palavra, servir ao Senhor, como nós falamos no início, ser um bom soldado, que prega o Evangelho, que aprendeu, um bom dispenseiro, que leva, ó Deus, aquilo que recebeu, aquilo que tem, para outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Obrigado, ó Pai, por sermos uma igreja que está, ó Deus, aberta para a verdade, ó Deus, e que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que nós possamos sempre seguir o Teu Evangelho, anunciar o Teu Evangelho, ó Deus, e crescer nesta verdade. Nós agradecemos pela vida de cada um que está ouvindo nessa hora. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, abençoando a saúde. Se há alguém enfermo, ó Pai, aqui nesse momento ouvindo, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, fisicamente, curando, em especial abençoando, ó Pai, seu coração. Também lembramos de tantos enfermos, de tantos que carecem nessa hora, ó Deus, da cura. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Abençoe as famílias enlutadas, aqueles que com o coração, ó Deus, tão doído, ó Deus, nessa hora, tem que buscar, ó Deus, e tem, ó Deus, o auxílio, a consolação do Senhor, ó Deus. Pai amado, obrigado por essa oportunidade, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.